Agora está gravando. Queria agradecer especialmente as 4 convidadas para essa roda. É interessante que, ao longo dessa semana, a gente pôde identificar o quanto o tema da infância e da adolescência é um tema que mobiliza. Mobiliza durante a pandemia, durante o isolamento social, durante a convivência mais estreita com os filhos e com as crianças e com os adolescentes dentro de casa, mas também mobiliza fora do espaço da dificuldade e do inimigo externo. Eu tenho dito que o grande desafio do processo do isolamento social é você poder criar uma rotina a partir do maior contato com as pessoas. Eu acho que, normalmente, socialmente, as pessoas se estruturam dentro das suas casas, dentro das suas famílias, para se encontrarem pouco uns com os outros. E acho que isso não é por acaso. Acho que não é por acaso que as pessoas têm espaços sociais diferentes e que sempre se preserva o espaço da família, o espaço de casa, como espaço de encontro, né? Mesmo que seja um encontro diário, mesmo que seja o encontro a todo fim de tarde, a toda noite. Algumas famílias nem esse encontro têm. Quando, de repente, você se vê submetido à pressão que gera a convivência todo dia e o dia todo, surgem algumas dificuldades que estavam camufladas e escondidas. Ou surgem aproximações e afetos que também estavam camuflados e escondidos. Então, o nosso desafio é falar da infância e adolescência, não circunscrevendo só a nossa fala ao que acontece neste momento da pandemia, estendendo um pouco esta discussão para outro momento, e nós teremos falas bem pontuais, mas mais ampliadas. Nós teremos a fala da relação pais e filhos, né? Pais e filhos, independente do contexto atual ou do contexto em outras situações, que isso vai ser abordado por Ayala Tenório, que é coordenadora do ambulatório de infância e adolescência da Prefeitura de Caruaru. Nós vamos ter a voz da médica, da psiquiatra, mas também da terapeuta, Claudinha, Ana Cláudia Melcop, e que tem a formação aqui em Recife, mas foi para São Paulo, e desde a sua formação na Unifesp, que ela vem desenvolvendo a carreira profissional na área de infância e adolescência, psiquiatra infantil e de adolescente, e que é minha filha querida. Seja bem-vindo, Cal, seja bem-vinda, Ayala. E Joana, que trabalha comigo com Escobar já há muito tempo, e pegou uma fotografia da formatura dela do ginasial e botou naquele cartaz, né? Aquela é a fotografia que ela tirou lá na formatura do ginásio. Mas tudo bem, está valendo. Joana é uma psicóloga escolar, trabalha num colégio já há muitos anos, é professora universitária e é coordenadora clínica aqui do Instituto. Seja bem-vinda também, Joana. E Suzane Almeida, psicóloga, com especialização na área de álcool e outras drogas, e que é a coordenadora clínica da Estação Agreste. Suzane vai agir como moderadora desta conversa. Então, certamente a gente terá um amplo espectro de abordagens nesse tema que nós já sabíamos, mas não esperávamos que fosse tão atraente e que trouxesse tanta gente para a nossa roda de conversa. Bem-vinda a todos, bem-vinda a todas as convidadas. E agora eu passo
a palavra duplamente. Eu passo a palavra para a Claudinha, para a Ana Cláudia Melcop, e passo também a palavra, o comando da palavra, para a Suzane, que vai atuar como moderadora. Cal, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser bem legal essa conversa, né? Começo, a Suzane vai falar mais alguma coisa antes? Posso começar um pouco? Não, Cláudia, eu acho que Ana Cláudia pode seguir. Acho que a Valdo fez as apresentações necessárias. Só dar boa noite para todo mundo também, desejar boa-vinda para todos, né? Para as convidadas e vamos seguir. Tá bom. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho, né? Que eu pensei, estruturando um pouco, né? Em relação ao impacto da pandemia sobre a saúde mental em crianças e adolescentes, né? Então, comecei pensando assim, como abordar isso, né? Como trazer isso. Tem algumas questões que são óbvias, mas outras que nem não tanto, né? E também porque, clinicamente, né, em questão de saúde física, né, as crianças não são, e os adolescentes, o maior foco de preocupação nesse momento, né? A preocupação, né, é maior com os idosos, com os adultos, que apresentam manifestações clínicas do coronavírus, né, de forma mais intensa. No entanto, né, o impacto sobre a saúde mental nas crianças e adolescentes talvez venha com grande força, com grande magnitude aí, né? Talvez a gente possa começar até a pensar se não já tem uma epidemia paralela ou até uma segunda onda que está por vir aí, né, de uma epidemia, né, em saúde mental, né, uma epidemia que talvez aí, né, bem abastecida, né, de medo, de insegurança, uma epidemia da ansiedade e da depressão, né? E aí, mais uma vez, mais uma pergunta que eu me fiz, né? Mas por que a gente se preocupar com isso agora, né? Num momento onde tem tantas outras coisas aí incertas e que trazem muita preocupação, né? Questões econômicas, questões da saúde física, né? Dos idosos, de populações de risco, né? Por que a gente vai se preocupar agora com essas crianças e adolescentes, né? E aí eu acho que tem um dado super relevante aí, porque os transtornos mentais na vida adulta, né, a maioria deles já se iniciaram na infância, né? Então são crianças e adolescentes que se tornaram adultos, mas que já apresentavam algum sintoma, né, algum desajuste aí durante esse desenvolvimento. E porque também, né, os transtornos mentais, esse é um dado da OMS, é a segunda causa de incapacidade e morte prematura globalmente. Então, a gente pensando em focar, dar uma atenção a essa população, entendendo, né, que a gente está vivendo uma situação de risco, né, a gente poder prevenir o desenvolvimento desse transtorno, acho que é de grande valia, né, grande importância, né? E aí eu acho que para a gente pensar em prevenção, a gente pensa também como que isso se estrutura, né? E um dos fatores de risco principal para o desenvolvimento de um transtorno mental na infância e adolescência é o estresse emocional. E é o que vem acontecendo aí de diversas formas para essas crianças e adolescentes. Eles já estão sendo aí vítimas, né? Já estão sendo acometidos de diversas maneiras, né? Por esse estresse emocional. E, no entanto, esse estresse emocional também é um fator de risco que mais facilmente a gente consegue prevenir, né? Se a gente identifica, se a gente ameniza ele, né? E quais seriam esses estresses diante da pandemia, né? Eu acho que numa situação mais comum, mais geral, né, a gente poderia pensar, né, nas próprias limitações de ir e vir, né, de não poder ir à escola, de não ter contato com os colegas, com os amigos, com os avós, de poder abraçar, de beijar,
de não poder ir na esquina comprar um picolé, né? De não poder jogar futebol, né? Hoje, por sinal, eu atendi uma criança que me trouxe, que o que estava, se ela sentia mais falta era de ela jogar futebol, né? Elas também vêm recebendo informações, né, também por mudanças de comportamento dos pais, que estão mais preocupados, mais ansiosos, né, estão vivendo situações, né, também de uma ameaça constante aí, né? E o próprio medo de ser infectados ou de ter pessoas, né, próximas infectadas, né, de lidar também com essa perda. Isso tudo, né, são alguns estresses gerais aí, mas ainda vem aí, se a gente ainda coloca uma pitada a mais, né, que seriam as crianças que já têm uma maior vulnerabilidade, né, que seriam as crianças com transtornos mentais prévios, né, com deficiências, que vivem situações de pobreza, né, condições precárias de moradia, que estão sendo obrigadas a ficar confinadas, né, e que já vinham de alguma forma também já isoladas socialmente, né. As crianças também que presenciam, né, que estão nesse convívio intradomiciliar, né, vivendo também possíveis agressões, né, presenciando brigas ou sendo vítimas de agressões físicas, sexuais, né, pais que são emocionalmente, né, incompetentes, não suficientemente competentes, né, que para dar conta aí dessas angústias, né? Então, essas informações chegam para essas crianças e elas absorvem isso de forma muito particular, né? E elas vão ter, nesse momento, vão surgir pensamentos, emoções que podem ser expressas aí de uma forma muito direta, né? Falando, mostrando medo, mostrando a raiva, mostrando dúvidas, insegurança, mas também pode ser trazidas de uma forma muito indiretas, né, com alterações de comportamento, né, com isolamento, com irritação, alteração do sono, alteração do apetite, uma desregulação emocional, né. E aí cabe agora, né, quando a gente está falando aí nessa manifestação, a gente tentar pelo menos amenizar aí esse impacto, né, dessas informações, dessas formas que chegam. E isso cabe aí nesse momento muito aos pais, os responsáveis por essas crianças nesse momento, né, de reconhecer essas emoções, essa expressão dessa emoção, desse pensamento, processar ela e retransmitir para essa criança, para esse adolescente, dando um acolhimento, né, estando presente de uma forma segura, né, transmitindo aí, né, um acolhimento e atenuando, né? Eu acho que o que talvez seja mais importante é a gente pensar num processo de um estresse que possa ser atenuado, né? Que aí essa criança ou adolescente tem a capacidade de desenvolver a resiliência, né? Que talvez esse processo, essa diversidade agora que a gente vive, possa se transformar, né, para essas crianças e adolescentes de um processo de resiliência. No entanto, muitas vezes aí esse estresse não vai ser possível amenizar, né? Porque os pais não conseguem fazer essa leitura ou fazem essa leitura e não conseguem fazer essa transmissão desse acolhimento, e esse estresse chega de um nível, de uma forma muito amplificada. E essa amplificação do estresse, numa intensidade grande e frequente, é o que a gente pode reconhecer aí como estresse tóxico. E o estresse tóxico, aí sim, seria, né, um risco, né, um gatilho para o surgimento aí dos transtornos mentais. E aí, mais uma vez, eu me pergunto, né, e eu acho que talvez sejam algumas perguntas que está passando aí na cabeça de vocês, né, como que a gente faz, então, para atenuar isso, né, no meio de uma pandemia, no meio de uma limitação de recursos absurda, né, porque a gente está obrigado por um convívio intenso, né, e onde os pais
estão emocionalmente também muito envolvidos, também estão aí nesse olho do furacão. É diferente quando estão numa situação, às vezes, de fora, ou até o próprio terapeuta, o próprio, né, psiquiatra, que consegue estar mais distante e olhar para aquela situação, né, de fora e ter mais recursos para ajudar, né? Eu acho que a gente vive uma situação onde o aprendizado é constante aí, né, nessas trocas. Então, eu acho que a gente, primeiro que seria a gente olhar para essas crianças, claro, né, de uma forma individual, né, reconhecer qual que é o desconforto nela, o que é que está aparecendo agora, qual é a mudança de comportamento, né, sempre tentando aí um pouco ampliar essa comunicação. A gente sabe que muitas vezes essa comunicação, como o Evaldo falou, às vezes não existia, né, e agora pode começar a existir, né. Mostrar que está presente de uma forma segura, né? Eu acho que outra estratégia importante é incluir um pouco essa criança e adolescente, né, na rotina da casa, né, colocar também que eles fazem parte, não que eles são simplesmente aí para receber, né, que os pais estão super sobrecarregados, alguns com trabalho em casa, com cuidados da casa, e ainda tendo que dar conta emocionalmente, né, de todas essas questões, né. E a gente ainda fala de uma outra situação muito difícil, né, que os filhos, né, dos profissionais de saúde, né, os filhos de profissionais de saúde que são muitas vezes obrigados a se distanciar desses pais, desses cuidadores, ou porque eles foram infectados, ou como uma forma de prevenção também, né? E essas crianças e adolescentes vivem nesse momento um constante medo, uma constante ameaça aí de perder essas pessoas de referência, essas figuras de referência, né? A gente está falando num nível de medo, numa intensidade muito alta, né? Então, por isso, mais uma vez, eu volto para a gente nessa questão de tentar atenuar esse impacto. Se isso vai ser possível, né? Muitas vezes não, né? Porque é isso, esses cuidadores podem não estar emocionalmente em condições para isso, né? Ou porque mesmo a situação é tão devastadora, né? Como perder um parente, alguém próximo, né? que pelo coronavírus. E aí vem a questão mesmo, né, de se trabalhar um pouco a aceitação, né? Eu acho que é importante também, nesse momento, né, a gente pensar nisso também, né? Que muitas vezes vai ter que se trabalhar um processo de aceitação, que as adversidades estão aí e que o controle, né, da vida não é possível, né? É um processo difícil, claro, né, para os adultos e para a criança e para o adolescente, isso ainda parece até um pouco inatingível nessa fase do desenvolvimento, né? E aí eu acho que eu também pensei, né, e acho que também foi uma sugestão aí, Evaldo, de trazer um pouco também a questão do suicídio, né, a possibilidade do suicídio nessa população, né. Esse é um tema super, super delicado, né, acho que dá para se falar bastante sobre isso, mas eu pensei também mais nesse contexto, e nesse contexto pensando que esses adolescentes, principalmente porque as crianças elas têm pouco a questão da maturidade do pensamento em relação à morte, ainda é de uma forma muito imatura, né? Então a gente vê mesmo aí um risco maior de suicídio e casos de suicídio acontecendo aí na pré-adolescência e adolescência. Eu acho que um dado importante é que é a segunda ou terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Isso vem aumentando consideravelmente. E agora, na pandemia, a gente está lidando com esses estressores ainda maiores, né? Então, a gente tem que olhar para essas crianças e para esses adolescentes, principalmente os que já apresentavam alguma vulnerabilidade, né? O que já tinham aí alguns quadros prévios que podem se agravar nesse momento, né?
diante desse confinamento, de uma limitação de recurso para lidar com essas angústias, né, com uma limitação de repertório para lidar com essa angústia, o possível maus tratos que eles podem sofrer nesse momento por esse convívio, né, em algumas famílias que a gente sabe que isso existe, né, e mais uma vez a possibilidade da perda, né, de alguém próximo, e isso se tornar, né, gatilho e vir como uma possibilidade, né, o suicídio aí para esse adolescente, para essa criança, né. Eu acho que, enfim, não sei exatamente como está o meu tempo, mas eu acho que era essa ideia inicial que eu queria trazer. Eu acho que depois a gente vai poder trocar um pouco mais. Eu acho que é isso. Sim. Tinha tempo ainda, assim, a gente não, né, pensa primeiramente entre 10 e 15 minutos, mas o tempo é livre, aqui é a gente que constrói mesmo, então... Mas eu acho que a tua fala inicial trouxe, né, o que a gente precisava para introduzir, e a intenção é que a gente vá dialogando mesmo, né, na medida que as outras falas forem surgindo. Ao final, né, quem está assistindo, que nós estamos com 59 pessoas agora, podem também fazer perguntas, comentários, e aí a gente retorna, né? Mas no final, só para fazer uma pontuação, para poder passar para a Joana, no final da tua fala, né, me chama a atenção, eu não sei se eu te chamo de Ana Cláudia, de Ana, de Cláudia, Evaldo chama de Claudinha, mas é só Evaldo. Então, tá bom, Ana Cláudia. E essa coisa do quanto fica grave nesse momento esse risco do suicídio, porque, né, como a gente estava falando das dificuldades que se vem enfrentando nesse tempo de pandemia, e uma coisa que a gente já tem escutado muito é o aumento da violência doméstica. E criança e adolescente sofrem também com isso, né, porque tem sido muito falado com relação à mulher, né? Mas é a família, né, quem sofre com isso, e a gente sabe que essa taxa já aumentou consideravelmente, né, depois que a pandemia começou. Né? Isso. Eu acho que é exatamente. Eu acho que a gente tem um dado aí mais em relação à violência doméstica, né, mas contra as mulheres, né, contra as crianças e adolescentes. Isso acho que não tem tão claro ainda, mas com certeza esse convívio faz com que isso aumente, né? E de repente, né, essas crianças e adolescentes, essas famílias começaram a conviver de uma forma muito intensa. O que pode ter um lado muito positivo, né, nesse convívio agora mais intenso, de reconhecer, de estar mais próximo do filho, de possibilitar algumas atividades, né, enfim, uma proximidade afetiva aí maior, né? Em outras famílias essa violência também se acentua muito mais, né? Então, famílias que têm também o uso de substância associado, né? Ou já vinham a prática aí, né, de violência física, isso também se acentua, né? A gente, em famílias onde isso não existe, a gente já vê um nível, né, muitas vezes de dificuldade nas relações que vão aparecendo, né? E imagina nessas outras famílias. Exatamente. Ok, então vamos passar para Joana, né? Pelo que a gente tinha combinado. Eu acho que dispensa apresentação, né, Jo? Evaldo já falou um pouco. Tu tá com áudio, Joana? Tô sim, agora sim. Ah, tá. Evaldo já tinha apresentado um pouco, né? E assim, só dizer aí agora da minha felicidade, da minha honra de estar, né, nesse espaço contigo. Comecei a minha prática, né, junto com Joana, né? Foi minha coordenadora. Aí você denuncia. Né? É uma das minhas mestres também, né? Então é uma honra estar aqui, né, mediando esse espaço e te ouvir, né? Sempre é muito bom te ouvir, Jo. Então tá contigo agora a palavra. Obrigada, Silva. É um prazer também poder participar desse momento, né? E aí também participar do Raio de Agreste se estruturando aí e se construindo. Então, eu fiquei com a incumbência de trazer um pouco dos desafios da educação, né? No processo da infância e adolescência. E a gente poder articular um pouco os lugares da escola, da família,
do próprio adolescente, né, e da criança, como é que isso vem se estruturando. Eu acho que tudo que a Ana Cláudia trouxe, né, reverbera sempre na escola, né? E eu acho que a escola é sempre uma grande alguém que está sempre solicitando muito também o trabalho do psiquiatra, o olhar, né, do psiquiatra quando essas crianças de alguma maneira se colocam. Então, uma coisa é sempre muito complementar, né? E aí, quando eu estava vendo, né, o vídeo que o Dr. Evaldo colocou para fazer a roda de chamada dessa conversa, ele exalta um dos maiores dilemas que a gente vive hoje, né, para conduzir a educação dos nossos filhos, que é o dilema dos pais, que atualmente têm a compreensão que a direção que eles escolherem para a educação dos seus filhos vai implicar em efeitos para a vida toda dessa criança, desse adolescente, desse sujeito, né? E aí eles entendem que, como condutores dessa história, eles são parte fundamental do destino que essas crianças vão alcançar, né, e vão seguir. E aí, num momento atual, social, a gente verifica uma geração de pais e mães que vivem um momento quase que de crucificação, eu diria, entre as necessidades de trabalhar por muitas horas, se manter ausentes em casa, para assim garantir o sustento desses filhos, né? E garantir também todos os investimentos que são necessários para que hoje um sujeito seja competitivo e tenha um espaço no mundo, principalmente quando a gente fala da situação do mercado de trabalho, né? Então, a necessidade de garantir que os filhos vão se sustentar e ter um futuro, hoje, gera para esses pais uma angústia e uma demanda de muitos investimentos, né? Então, eles precisam garantir as melhores escolas, os cursos de língua, os cursos de desenvolvimento tecnológico, os esportes, né? É uma incansável lista que a gente pode ficar horas enumerando e ela não vai ter fim, né? Então, ao mesmo tempo que se lida com essa grande necessidade aí, esses mesmos pais, eles são cobrados por nós, por eles mesmos, pelas escolas, pela sociedade, por estar presentes e dar uma atenção grande aos filhos, acompanhar o rendimento escolar, estar presente nos momentos importantes da vida desse filho, nos eventos da escola, as apresentações do inglês, as partidas de futebol, né? Então, há uma grande exigência aí que os pais ficam muito perdidos em como fazer isso. E aí, como diria Elizabeth Rudinesco, né, eles se tornam sujeitos desbussolados mesmo, né, assoberbados, que vivem no extremo estresse, muitas vezes na tentativa de abarcar todas essas responsabilidades, para principalmente produzirem filhos competentes, com lugar no mundo. E quando eu falo produzirem, é proposital, porque eu acho que essa é a palavra do mundo, né, a palavra do tempo atual, a produção, né? E parece que os nossos filhos também, em alguns momentos, eles se tornam produtos nossos, né? E assim que de alguma forma isso é tratado. Carlos Brito, que é professor da Unicap, ele é psicólogo, né? E publicou um artigo no ano passado que se chama Geração Ritalina. E aí, dentre inúmeras reflexões que ele traz nesse artigo, ele problematiza o quanto a sociedade tem sido injusta e rigorosa com as crianças e, consequentemente, com os adolescentes. Nunca houve tanta atenção, tanta rigidez em relação a uma temporalidade cada vez mais inflexível, quanto ao ritmo e o desempenho dessa aprendizagem escolar, né? Então, assim, o tempo inteiro há uma exigência de que se dê conta num tempo que muitas vezes não é possível, né, naquela situação psíquica ou cognitiva daquela criança. Então, a gente presencia não só dentro dos atendimentos na instituição escolar, como também fora dela, nos consultórios, né, pais extremamente angustiados com o insucesso da aprendizagem dos seus filhos. Quando muitos ainda estão na educação infantil, né? Na escola, eu não atendo as crianças, eu atendo mais os adolescentes, mas isso perpassa e a gente escuta o tempo inteiro nas matrículas da educação infantil, os pais perguntando como é que a gente faz para preparar essas crianças para o Enem, quando as crianças ainda não passaram nem pela alfabetização, muitas vezes. Imagine um pouco mais velhos, né? Então, não por acaso, a gente presencia um crescimento massivo das famosas escolas de ranking. São aquelas que lideram o mercado hoje, que prometem uma formação técnica estrondosa a essas crianças e adolescentes, né? Prometem a formação de sujeitos altamente competentes pedagogicamente,
capazes de alcançar as mais altas colocações nos mais difíceis vestibulares, né? Escolas que vão assumindo muitas vezes a ocupação total do tempo dessas crianças e adolescentes, que passam muitas vezes 8, 10 horas na escola, né? Vivendo ali o tempo que estariam em casa. O ambiente é um ambiente escolar, dedicados a esse desenvolvimento de competências técnicas, e muitas vezes fica minimizado o desenvolvimento das capacidades emocionais, que são elas que viabilizam a humanidade, a vivência coletiva, né? Como, por exemplo, capacidade de resolver problema, capacidade para se trabalhar em equipe, para defender o seu ponto de vista, para respeitar o ponto de vista do outro, para desenvolver argumento, desenvolver capacidade crítica, né? Isso tudo fica um pouco aquém quando se pensa que formação é apenas capacidade pedagógica, né? Dessa forma, a gente testemunha, né, os mesmos jovens que quando saem desse ambiente, que vão para a universidade, que continuam super competentes, eles são contratados por essa inteligência ser brilhante, né, por essa possibilidade técnica brilhante, mas esses mesmos jovens, eles são demitidos o tempo inteiro pela inabilidade emocional, né? Isso tem sido um pouco do produto que a gente tem visto desse formato de educação e de escolarização atualmente. Então, as crianças e adolescentes que não se enquadram nesses padrões, que são baseados no mundo da tecnologia, né? Uma tecnologia que apresenta uma temporalidade muito mais veloz do que o tempo da singularidade humana, né? Então, essas crianças, elas são facilmente enquadradas em diagnósticos e rótulos e passam a constituir, a ser parte da sua subjetividade, esse diagnóstico, esse rótulo. Eles passam a se identificar a partir disso, né? E aí passam a ter a sua estrutura subjetiva muitas vezes maldada pelas medicações, pelas terapêuticas, pelas várias formas aí, tentativas de enquadrar essas subjetividades que a gente vê sendo ofertado o tempo todo. Gilberto Safra, no livro dele, A Poética da Clínica Contemporânea, ele traz uma citação que é bem interessante. Ele diz: a cidadania, nessa perspectiva, instaura-se pela possibilidade que tem o ser humano de inserir sua singularidade por meio do seu gesto. Qual a possibilidade do mundo atual para acolher um gesto que possa criar o inédito no campo do mesmo? A criatividade celebrada pela mídia, na maior parte das vezes, seduz o ser como já estabelecido, com a imanência sem transcendência, o cimento de seu gesto, o esquecimento de si e de suas raízes. E aí eu acho que isso chega bem, né, para a forma que a gente tem pensado e que se tem proposto essa escolarização atualmente, né? É o que cimenta o gesto, o que cimenta a subjetividade, o que esquece esse sujeito e suas raízes. E aí, nessa jornada insana que se vive, os pais se tranquilizam, muitas vezes, por estarem proporcionando o seu melhor para os filhos, né? E nessa atualidade, o melhor e o mais caro tem se tornado sinônimo, a gente sabe disso também. E assim, essas famílias se distanciam cada vez mais desse dia a dia com as suas crianças, né? O que a Val também falava no início, né? Se distanciam da solidificação dessas raízes, né? Das impressões, das marcas subjetivas dessas estruturas, porque elas não têm mais se organizado enquanto grupo singular, né? Val trazia isso no início, assim, o quanto que as famílias hoje têm se organizado para se encontrar o mínimo possível, né? E aí a singularidade e as raízes desse grupo, elas ficam sem muita estrutura, né? E aí, diante disso tudo, para as escolas, tem sobrado cada vez mais, muito mais do que o dever de escolarizar, né? Mas também o dever de educar, de ser referência para os sujeitos, né? As professoras, elas se tornam mães, elas maternam, né? Mães que muitas vezes são destituídas pelas famílias, né? Essas professoras, que são aquelas que às vezes são referência e tentam botar limites, mas ao mesmo tempo que há esse colocar para a escola, né, esse lugar de cuidado e de maternagem, também se tira isso facilmente quando o limite precisa entrar, quando a exigência entra, quando essa criança e essa família de alguma forma é cobrada, né? Até porque, como as relações de respeito dessa criança está muito pautada no capital, né? Porque é o que eu tenho, então facilmente elas aprendem de que a escola é paga para atendê-los,
né? Que a professora é paga para atendê-los, que, enfim. E essas relações afetivas também vão ficando aí comprometidas por esse vínculo. E aí, vejam, diante desse contexto educacional, né, atual, diante dessa realidade presente, a gente é surpreendido por uma pandemia que impõe essas famílias a se isolar em casa, né? Famílias que ficavam poucas horas juntas. E aí eu acho que a primeira ideia, né, a primeira fantasia, até um pouco eufórica das pessoas, foi aquela ideia, agora eu vou ter tempo. Vamos fazer tudo aquilo que a gente não podia fazer antes, né? Vamos organizar a casa, vamos ficar mais perto das crianças, vamos brincar mais com elas, vamos ler junto, vamos ver filme, enfim. Toda aquela ideia mais eufórica no início. E aí as pessoas voltam para casa com seus computadores, com seus telefones, com seus iPads, e as coisas vão se mostrando que não eram bem assim, né? Os home offices começaram a chegar, o trabalho invadiu as casas, passa a chegar sem limites de carga horária, não tem ponto eletrônico, não tem nada disso, né? Invadiram as noites, as madrugadas e, mais uma vez, os horários de dedicar-se aos filhos. E aí, tudo isso é movido pelas grandes incertezas trazidas, né? Tantas pela iminência de contrair a doença, então a angústia de ter a doença, fica todo mundo isolado, que pode ser fatal, então a gente precisa estar em casa, mas ao mesmo tempo os danos econômicos que podem ser gerados por isso são gigantescos. E aí se começa a viver mais um conflito e mais uma angústia que gera, né, uma desorganização aí nessa estrutura familiar. E como se não bastasse, 40 dias depois dessa vivência de incertezas e de angústias geradas por essa pandemia, as famílias, os estudantes e os professores são surpreendidos com a inserção de mais um grande afazer, que a gente nunca tinha ouvido antes, mas escutamos muito nas últimas semanas, que são as famosas aulas remotas, né? Que impacto essa aula remota vai ter na vida de todos? E aí os professores passam a ressecar suas retinas por ficarem horas em frente às telas, precisando dominar todas as plataformas, reinventar seus planejamentos que antes tinham sido feitos dentro de uma estrutura de aulas presenciais, né? Tudo isso eles precisam fazer usando seus próprios recursos, então os seus computadores, os seus tablets, a sua internet pessoal, né? As suas casas são invadidas, se tornam cenários públicos, né? Estará dentro da casa de todos esses alunos. E a partir daí, inúmeras angústias e incertezas invadem esses docentes, né? Que apesar de viver todas essas angústias, vão precisar se fantasiar, tocar violão, inventar o que for para tranquilizar e acolher o desespero de pais e alunos diante desse novo dia a dia. Então, é um angustiado que acolhe outra angústia, né? E aí, a gente que falava de pais, que no início fantasiava mais tempo em casa, mais tempo dedicado a essas crianças, não demorou muito para as nossas redes sociais, os nossos WhatsApps, começarem a ser bombardeados de memes e áudios que viralizaram, né, nessas redes, de pais desesperados. Eu recebi vários, dizendo que a escola estava querendo jogar para eles a responsabilidade de educar os seus próprios filhos. Escutei vários comentários como esse que me chocaram, né? Eles não suportam mais a falta de concentração dos seus próprios filhos, a não compreensão da atividade, a angústia do adolescente de não estar conseguindo estudar para um Enem que bate a porta no ensino médio, né? Um adolescente que se preparou a vida inteira, porque isso é exigido deles desde a educação infantil, né? Lembra que eu falei antes? Desde muito cedo isso começa a ser buscado, né? Então, além de todas as angústias de adolescência, não basta a angústia de ter que passar por esse sistema de vestibular, que é perverso, quase nosso. Agora, eles também são submetidos a um Enem, que sabe lá como vai ser, né? E grande parte deles não desenvolveram, como eu tinha falado antes, o desenvolvimento técnico é muito grande, mas o emocional muitas vezes fica aquém. A gente não tem hoje adolescentes com condição de lidar com frustração, com recurso para lidar com essa frustração, com recurso para lidar com um trajeto que está sendo diferente do trajeto que ele tinha programado, né? Com situações que desviam da rota, né? E isso se torna extremamente desestruturador.
E aí, né, eu apresento um pouco para vocês como é que é esse cenário da educação brasileira, como é que a gente se vê nesse momento em tempos de pandemia. E aí, enquanto psicóloga escolar, enquanto psicóloga clínica, eu fico muito me questionando como é que a gente vai fazer para conduzir isso, o que é que a gente precisa acreditar para fazer disso algo diferente, algo como possibilidade de produção aí nessa história toda, né? E aí eu estava lembrando um dia desse que, desde que eu entrei na educação, né, eu trabalho, vai fazer 10 anos na escola, e eu escuto um jargão que é bem comum, que diz o seguinte: vivemos uma educação muito desorganizada, né? São escolas do século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. E são queixas que a gente escuta na escola denunciando uma incompatibilidade nessas gerações, né? Modelos escolares que mantêm uma estrutura antiga, professores com padrões de aula não tão atualizados e alunos que dominam tudo no espaço tecnológico e acessam todo tipo de informação sem sair do lugar. E muitas vezes isso faz com que essas aulas não sejam tão interessantes e esse espaço também não, né? Muitas vezes a escola, principalmente para o adolescente, ela é muito mais um lugar de socialização. Então, sendo essa pandemia uma realidade posta, eu começo a ver a oportunidade para que escolas, estudantes, professores e agora também famílias que estão inseridas nessa realidade tentem fazer parte dessa mesma geração, estejam mais próximas da mesma realidade, né? Nossos estudantes, eles acessam todo e qualquer tipo de informação de maneira rápida, sem precisar sair do lugar. Mas isso não quer dizer, e não pode dizer que professores hoje sejam desnecessários. Muito pelo contrário, né? A gente precisa cada vez mais de professores preparados, que construam bons materiais, que consigam ser articuladores de conhecimento, não mais aqueles professores que professam apenas, né? Porque os alunos, eles também precisam sair desse lugar que a etiologia da palavra os coloca, né? Aluno significa sem luz. O azinho traz essa ideia de sem luz, né? Eles precisam se desenvolver com luz própria, ser instigados a buscar esse conhecimento e a se responsabilizar por esse conhecimento, né? E aí, nesse século, o problema da formação, ele sai da lógica do onde conseguir a informação para como filtrar essa informação. E talvez esse seja o lugar do professor hoje. Leandro Carnal, numa entrevista à CNN, há cerca de 4 semanas atrás, ele falava: continuamos a necessitar 10 anos para formar um bom médico, porque a abundância de informação não significa formação, né? E aí o professor vai continuar sendo sempre o grande formador de sujeitos, não só informador, como passou muitos anos sendo, né? E isso precisa acontecer em qualquer modalidade de ensino, né? Então, nesse momento atual, a gente é convidado a um modelo de ensino que até então nunca foi vivido em lugar nenhum do mundo. A gente não tem quase pesquisas sobre aulas remotas, né? Esse tipo de ensino que está proposto na atualidade, ele é totalmente diferente da lógica do EAD, que é aquela já conhecida, que propõe salas de aula, né? Com aulas gravadas, alguns fóruns, algumas discussões, mas incide um nível de autonomia e de solidão muito grande, né? O homeschooling também, que era outra possibilidade que a gente escutava muito, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas o homeschooling são as famílias que pedem autorização para escolarizar seus filhos em casa. O ensino remoto não. O ensino remoto, ele implica principalmente a interação de professores e estudantes em sala, né? O ensino presencial num ambiente virtual, algo novo, né? Então, há muito que se aprender com isso, há muito a ser vivido com isso, né? A gente precisa ver o que a gente vai produzir com esse novo que chega, né? E aí, talvez o que seja preciso agora, pais, professores, estudantes até, né? Seja esquecer um pouco a prioridade ao conteudismo que está sendo tão trazido o tempo inteiro, né? Como a gente viu desde o início. Talvez seja a hora da gente pensar desenvolvimento de outras habilidades, de outras relações, de outras raízes e produzir talvez aí sujeitos mais fortalecidos, né?
Eu sei que dentro dessa perspectiva da educação remota que eu trago, né, eu trago uma expectativa bem positiva, eu trago essa expectativa olhando a realidade de uma classe média e alta, né? A gente não pode negar, também é um momento extremamente excludente, né? Porque a gente sabe que a maioria da população não tem acesso nem à alimentação, imagine a condição de estudar nessa forma, né? Como se propôs a propaganda veiculada pelo Ministério da Saúde, que diz que no tempo que adiar o Enem, tem todo mundo que estudar com seus próprios recursos, né? Mas a gente não pode esquecer que esse é um momento que acirra as desigualdades educacionais de maneira significativa. Elas são acirradas dentro da própria sala de aula, né? Minha realidade é de uma escola particular, mas dentro da sala, nem todos os alunos têm os aparelhos eletrônicos suficientes para dar conta disso, né? Ou tem suficiente para todo mundo que precisa trabalhar ali em casa naquele momento, né? Então, nem sempre os pais estão ali podendo estar disponíveis, estar junto, e essas crianças nem sempre podem participar daquela aula, né? Então, são situações aí que vão sendo produzidas, né? E aí, diante de todas essas questões, fica para a gente, né, os profissionais da psicologia, né, da psiquiatria e de todos esses, poder mediar, balizar, estimular e pensar como se constituir e orientar essa nova forma de autonomia, né? A gente necessita, acima de tudo, de um olhar sensível para esses adolescentes, para esses grupos, para essas famílias, para esses professores, né? Vai precisar seguir, como é que a gente vai seguir também com a nossa intervenção, a gente não está livre dos atendimentos online, remotos, né, que a gente também foi submetido agora, e na escola a gente não está escapando disso, enquanto profissional de psicologia, né? E aí a gente vai precisar aproveitar disso, observar essas interações, realizar a escuta, a orientação desses grupos, né? Ouvir, acolher, né? Buscar alternativas de adaptação curricular para as crianças que precisam que têm necessidades especiais, que precisam de um acompanhamento pedagógico diferenciado, né? Enfim, é tempo de arrumar a vida, de arrumar a sociedade, né? E aí, eu volto para finalizar, eu estava lembrando também de um exemplo que o Dr. Evaldo sempre usa nas rodas de conversa, que é o exemplo de Clarice Lispector, que conta que quando a empregada saiu de casa, né, ela precisou ir arrumar o quarto de empregada e se deparou lá com um espaço desconhecido por ela, encontrou lá coisas que ela não imaginava, coisas muito boas e coisas muito ruins, né? E aí é justamente esse tempo que dentro da realidade educacional a gente vive. Né? A gente está agora precisando arrumar esse espaço que durante muito tempo a gente não precisou acessar e parte dele a gente também teve medo de acessar, né? Então tem muito novo para chegar também a partir disso. Acho que eu falei demais, inclusive já. Se me deixar eu não paro mais. Então retome aí, Suzane. Tá certo, Jo, foi ótimo, né? E eu acho que você fechou trazendo umas questões que o pessoal estava fazendo bastante comentários aqui, que é a realidade da tua prática, que é de uma classe média, né? E aí tem outras questões, né, que são muito mais excludentes e que estão, né, na verdade, ficando muito mais em evidência nesse momento da pandemia, nesse contexto escolar, né? Que é, por exemplo, essa coisa da aula remota. Né? Isso é uma possibilidade muito maior, né, para o contexto da classe média do que para Eu diria que ele é exclusivo para esse contexto, né? Exatamente. Classe média e alta. Eu diria que... Exatamente. E aí a gente viu, por exemplo, esses dias, né, essa briga que foi para conseguir adiar o Enem, né? O Enem foi adiado por uma necessidade não exclusiva, não era só por conta da classe média, né? Era mais não. Conta... Eu acho que ele não foi adiado pela classe média. Eu acho que eu tenho uma vestibulanda em casa, né? E assim, a gente percebeu esses adolescentes, inclusive, sendo mobilizados para vamos pensar no outro, eu estou podendo estudar, mas que é isso, né? A gente precisa fornecer essa possibilidade para as pessoas, né? Então, assim, há muitos jovens inseridos nessa situação que estão sensibilizados, graças a Deus, né? Com esse lugar do outro. Pois é. E aí eu acho que quem vai, né, a próxima convidada nossa, que é a Ayala, acho que ela vai poder trazer um pouco, não necessariamente no contexto escolar, né, mas no contexto do trabalho dela, porque a Ayala, deixa eu liberar, não sei se a Ayala está conseguindo liberar o
com o microfone. Ayala, você está aí? Espera aí, deixa eu liberar ela aqui. Ayala? Oi. Oi. Pronto, e aí para te apresentar um pouco e passar, né? A Ayala é psicóloga do ambulatório infanto-juvenil daqui de Caruaru, né? Que atende justamente essa realidade que a gente estava falando agora, né? E aí a palavra está contigo, Ayala. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Antes da gente introduzir, né, o espaço que eu estou atuando atualmente, que é a AME Infanto-Juvenil, no momento dando um intervalozinho, que eu estou de licença maternidade, mas já estou retornando, é importante que a gente fale um pouquinho sobre a questão das relações entre pais e filhos. Na fala de Joana, de Ana Cláudia, vem trazendo algumas mudanças que essa família está passando, que essas crianças estão vivenciando, as crianças e os adolescentes, desse novo que esse momento que a gente está passando trouxe para todos, né? A pandemia, que na realidade é um novo que veio potencializar algumas dificuldades que já se tinha no seio da família. Quando a gente fala de família, a gente tem que entender, né? A gente precisa refletir sobre as mudanças, porque a família ela passa por diversas mudanças. A gente pode, né, no nosso dia a dia, é muito corriqueiro. A gente falar, no tempo dos meus avós, era assim, as famílias eram de um formato diferenciado. Antigamente, né, não tão antigamente, mas, por exemplo, as nossas famílias, né, os nossos pais, eles podem ter uma conjuntura familiar de ter 10 irmãos, 12 irmãos, 8 irmãos. Uma realidade que hoje não está muito próxima da nossa. A quantidade de filhos diminuiu. A formação da família ela diminui, as construções, as ideias, o que a família tem enquanto positivo, enquanto negativo, isso vai se construindo ao longo do tempo, ao longo da formação da cultura e tudo mais. E essas mudanças, elas fazem com que a família ela precise se adaptar a determinados momentos. E a relação pais e filhos é uma construção. Essa construção ela começa a ser realizada a partir do momento da gestação. A partir do momento da gestação, já existe uma relação que vem sendo construída dentro daquela família, diante daquela relação entre pais e filhos. É importante sinalizar também que a função materna e a função paterna, que isso são discursos que a gente usa muito na psicologia, porque o pai e a mãe estão para a sociedade, mas a função materna e paterna é aquele indivíduo que ocupa lugar na vida do adolescente e na vida da criança. Então, por vezes, quem exerce essa função materna e paterna na vida da criança ou do adolescente é um tio, é um avô, uma avó, de repente. Por vezes, a mãe já não está tão presente, ou a mãe, os cuidados daquela criança, do adolescente, estão com a avó, e a avó quem exerce essa função. Então, é importante que a gente sinalize isso também. E quando Joana estava falando aí, ela falava a respeito do tempo, né? Que a família ia, durante esse processo, que vai estar mais em casa, diante dos cuidados, da prevenção, e da construção que se tinha, de que ia ter mais tempo para estar junto e tudo mais. Independente do tempo que a família possa ter junto, o que vale é a qualidade desse tempo. Por vezes, o pai e a mãe fica todo um dia fora, trabalhando, por exemplo. Né? Trabalha, sai de casa logo cedo, por vezes o filho, o adolescente, a criança ainda está dormindo. Quando retorna já à noite. Né? E tem um horário de tempo muito curto para estar ali socializando com os filhos. O que vai depender bastante dessa relação é a qualidade desse tempo que é desprendido, que é liberado para essa criança ou para esse adolescente. Às vezes, uma qualidade de tempo que você dá, a forma como você tem, se você tiver 10 minutos, e se essa qualidade realmente for dada para essa criança e para esse adolescente, a forma como você olha, a forma como você fala, como você se dirige a esse outro,
ele pode ter muito mais qualidade do que se você estivesse em casa o dia todo. Porque diante do momento atual que nós estamos, que isso aí é do adulto, da criança e do adolescente. Hoje, os meios de comunicação, eles tomaram um espaço na nossa vida que acaba que as relações sociais, elas mudaram um pouco. Antigamente, para dar um feliz aniversário, por exemplo, você ia à casa da pessoa. Hoje em dia, apenas com mensagem no WhatsApp, você já se sente realizado por parabenizar alguém. E isso traz um distanciamento muito grande nas relações. E essa realidade não é só das relações que nós temos entre amigos, entre colegas de trabalho. Esse distanciamento, muitas vezes, ele inicia no seio familiar, nessas relações primárias, né? Nas relações primárias, que eu digo assim, entre os pais e os filhos, por exemplo. Às vezes, o fato de você estar na mesma casa não quer dizer que você esteja próximo. Muitas vezes nós estamos na mesma casa, mas acaba se tendo um distanciamento muito grande com relação à relação que se tem com aquele adolescente ou com aquela criança. E nesse momento onde a família se encontra muito mais em casa, isso pode ser muito mais visto. A partir do momento que se observa algumas deficiências nesse acompanhamento escolar, que de repente o pai ou a mãe não estava tão atento a identificar algumas dificuldades que o filho vinha ter, por exemplo. E na qualidade até mesmo da relação, de como é que está. A gente está num processo de mudanças. Antigamente, a mulher era aquela que estava cuidando do ambiente doméstico, ela governava o ambiente doméstico. Hoje em dia, a mulher está mais inserida também no espaço do mercado de trabalho. O homem, que antes ele era do público, ele estava mais para o público, hoje também ele está mais inserido nesse espaço privado, né? No espaço privado não, no espaço doméstico, por exemplo. A relação que o homem hoje tem com os filhos, com a responsabilidade doméstica, passa a ser mais diferenciada do que era antes. Mas nós estamos num momento de transição. E toda transição ela vai causar um pouco de angústia, vai causar um pouco de modificações até no nosso próprio processo individual. E é diante desses processos que os pares, as pessoas que estão no ambiente doméstico, elas precisam se afinar para evitar justamente que ocorram as disparidades. Porque o pai e a mãe, na relação pai e mãe com os filhos, está muito para trabalhar a questão da autonomia e da independência das crianças e dos adolescentes. Como você bem falou, né, a questão do local onde eu estou inserida profissionalmente, que é o AME Infanto-Juvenil, que antigamente era só o ambulatório, que era o serviço de saúde mental, e hoje houve uma mudança. Hoje a gente já tem outras especialidades médicas e outros profissionais que fazem parte da equipe técnica. E uma coisa que sempre é observado pelos profissionais, que se tem uma atenção maior, é com relação quando se recebe esses pais. O nosso acompanhamento é com crianças e adolescentes. Crianças a partir de 0. A partir de meses já são acompanhadas, geralmente para avaliação neuropediátrica, porque se identifica na atenção básica algo que precisa ser avaliado e acompanhado. E tem os adolescentes que também são encaminhados, porque foi observado na escola, porque a família observa também alguma questão de atraso no desenvolvimento, problemas educacionais. E algo que chega muito para a gente da adolescência são a questão dos casos de tentativa de suicídio. E isso já era muito observado entre os adolescentes, né? O quanto é crescente a questão das ideações suicidas, o quanto existe o grupo que cada vez mais aumenta. E nesse momento que as pessoas elas estão mais voltadas para estar em casa, que o fato de estar em casa é uma questão de prevenção, as relações sociais, as relações com outros são mais direcionadas a questões de comunicação, através do telefone, através de um tablet e tudo mais, isso pode estar até potencializando as questões do que esse adolescente já vinha vivendo.
através de uma depressão, através dos problemas que já vinham sendo vivenciados. E a partir do momento que os profissionais eles recebem esses pais para acompanhamento, uma coisa que é preciso ser identificado é de que forma os pais avaliam tanto as crianças como os adolescentes, né? Qual foi o motivo de ter se levado essa criança ou esse adolescente para um acompanhamento? Porque lá os acompanhamentos são direcionados unicamente para as crianças e os adolescentes. Mas a partir do momento que você trabalha com crianças e adolescentes, não tem como você separar os pais. Os pais, lembrando que é aquela pessoa que está ali exercendo a função, seja ela materna, seja ela paterna. O acolhimento, ele tem que ser, esse acompanhamento, ele tem que ser realizado com as crianças, com os adolescentes, mas não é possível separar os pais desse momento. Porque a construção, o que esse adolescente traz enquanto dificuldade, enquanto potencialidade, vem muito do seio familiar. Muitas das dificuldades que ele vem vivenciando, até dos transtornos que ele já tem como identificados, são muitas vezes potencializados em casa, no termo do discurso. Às vezes, esse próprio adolescente, ele se reconhece pelo transtorno. Seja uma depressão, entre outros transtornos que esse adolescente possa ter. Então, é o diferente. E isso, muitas vezes, são os pais que potencializam na fala, no discurso, de não incentivar, achando que porque diante de um problema que o filho venha ter, ele não vai alcançar determinadas coisas que ele alcançaria se ele não tivesse aquele problema. E isso é um acompanhamento que precisa ser feito com os pais também. Em alguns momentos, quando é identificado a necessidade do responsável fazer um acompanhamento realmente, um acompanhamento que seja sistemático, então a gente faz o encaminhamento para o serviço responsável pelos acompanhamentos de adultos, por exemplo. Mas esse acompanhamento com os pais precisa ser feito através de reuniões, através de atendimento individual com as pessoas que acompanham os filhos, seja o adolescente ou seja a criança. E é importante, né, identificar, diante das relações sociais, as possibilidades que esse adolescente, que essa criança, ele tem a desenvolver. Porque nessa construção que os pais têm com os filhos, é interessante que eles possam identificar onde estão as deficiências dos filhos realmente para poder se construir. Joana trazia aí essa questão das escolas, né? Eu acredito que muitas pessoas receberam alguns vídeos onde os pais se apresentavam queixosos com relação ao acompanhamento em casa, das crianças, com relação aos centros escolares, porque as atividades acabam sendo num quantitativo muito grande e, por vezes, os pais eles não sabem mais dar conta daquele conteúdo. Por vezes, é um conteúdo que o pai já não tem, já não lembra mais, até porque já passou por aquela fase já há muito tempo, já nem lembra, e se sente na cobrança de fazer aquele acompanhamento. E aí, a partir do momento que a gente pensa na cobrança dos pais, é importante também a gente sinalizar e pensar na importância do que isso está exercendo na vida daquela criança e na vida daquele adolescente. Porque a partir do momento que os pais se queixam, a criança e o adolescente não vai entender que aquela queixa seja para a escola, ou seja, para o momento que está se vivenciando. Mas ele direciona muito aquela queixa para ele. Então, ele pode estar se vendo realmente como incapaz, como aquela pessoa que não está entendendo os conteúdos, entendendo todo o processo, porque ele não entende as dificuldades do momento, as dificuldades que o pai está vivenciando, mas ele toma aquilo muito para si. E isso pode ser um potencializador dos processos, questões psicológicas e mentais na vida de crianças e adolescentes. A gente entende que esse momento, né, ele é não um momento unicamente da pandemia, mas o processo que a gente vive, ele é um processo muito novo. O nosso tempo é um tempo de transição. O espaço que a mulher ocupava outrora já não é o mesmo de hoje. A mulher hoje, ela circula por vários espaços. O homem também. O homem hoje, ele é convidado a participar do espaço doméstico de uma forma diferenciada. A família é convidada a fazer parte de um contexto diferenciado na sociedade.
as crianças, os adolescentes, eles não eram convidados a ter o protagonismo no seu familiar. As crianças e os adolescentes, eles recebiam a verdade dos pais como única e absoluta antigamente. Hoje em dia, crianças e adolescentes são convidados também a participar da construção familiar. Porque na relação familiar, é se trabalhado muito com as crianças e os adolescentes hoje, a autonomia, questão de independência, e tudo isso faz com que ele venha ter um protagonismo maior na família. E isso é super importante, porque as crianças e os adolescentes, eles passam a ter um espaço social diferenciado de antigamente. E isso vai muito da construção social que se tem. E uma coisa que é importante a gente observar é que, diante das violências, com essa questão da reclusão social, de estar mais em casa, dos dados que se tem de violência doméstica, a partir do momento que a gente entende que a violência doméstica ela tem crescido, muitos direitos estão sendo violados daquela criança e daquele adolescente, porque ele acaba vivenciando essa violência também. E muitas vezes não é unicamente aquela situação de violência que retira da criança, do adolescente, os direitos que ele tem, né? Com relação a isso, muitas vezes o pai e a própria mãe, ele tem essa questão da violação, de violar os direitos de uma criança e do adolescente a partir do momento que tolhe aquilo que é de valor, aquilo que é de potencialidade daquela criança e do adolescente. A questão de olhar para esse outro enquanto um ser com potencial, enquanto um ser que está em construção e que tem tanto potencial. Hoje em dia, as informações, a quantidade de informação que a gente tem, acaba fazendo com que a gente esteja em um tempo diferenciado. As informações de hoje, elas são muito rápidas. Se você quiser ter uma determinada informação, você não precisa demorar muito para ter, ou esperar um dia, 2 para ter aquela informação. Por vezes você encontra, né, nos meios de comunicação de forma muito rápida. Por um lado, isso é muito bom, mas por outro lado, isso é muito danoso. Acaba que isso faz com que as pessoas elas acabam se afastando mais. E esse afastamento social que a gente tem, ele é muito observado dentro das relações domésticas, realmente. O fato de você estar em casa não quer dizer que você esteja próximo, né, dos filhos, e isso é um dano. A gente vê o quanto é crescente o índice de tentativas de suicídio entre crianças também. Muitas vezes a gente sinaliza apenas a questão dos adolescentes, mas entre crianças também já é identificado, já existe a questão dos dados. E isso pode ser preocupante diante de uma sociedade que a gente entende que no momento que nós estamos, não é só o momento difícil, não é só esse momento que nós estamos vivendo agora. Mas existem outras questões que podem potencializar tantas e tantas ocorrências que vamos ter, né, no futuro próximo, com relação a questões econômicas e questões sociais. E tudo isso pode estar trazendo uma conjuntura social para o meio mais difícil para essas crianças e para esses adolescentes que já vêm de uma construção tão difícil, uma sobrecarga de exigibilidade social muito grande. Ser criança não é tão fácil hoje em dia, nunca foi, né? Ser criança não é fácil, mas hoje em dia as cobranças são maiores. Ser adolescente nunca foi fácil, mas hoje em dia, com a sobrecarga de informação, isso se torna de uma forma muito avassaladora, diante das dificuldades que eles enfrentam, e a família também enfrenta, porque não é fácil, né? É um novo para todo mundo. E acompanhar esse processo não é fácil para os pais. É um momento de transição que acaba sendo muito difícil. E a questão do afeto acaba ficando muito esfacelada. Joel Birman, ele nos convoca a refletir sobre o amor líquido. E esse amor líquido é aquele amor que ele é muito superficial, que ele não tem base. E muitas vezes essa falta de base, ela começa na família. Uma falta as coisas são muito superficiais, falta base, falta realmente você acreditar no outro. Esse olhar que a gente tem para o outro no seio da família, ele vai para a sociedade.
quando a gente fala de uma sociedade que tem deficiências, a gente fala de uma deficiência que já vem da família. E isso é preocupante, porque essas construções, elas vão se dando. Então, aquela família que ela tem deficiência hoje, aquelas crianças que elas não tiveram, né, as oportunidades de elaborar dificuldades familiares, elas vão ter dificuldades de elaborar suas relações sociais, a vida profissional futuramente. E isso é tudo um processo que pode se agravar diante das questões que essa criança e que esse adolescente vão vivenciar futuramente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Alguma questão a mais, Joana? Joana não, Suzane. Certamente vão surgir, né, outras questões para a gente comentar a partir de agora, Ayala, mas obrigada, né, antes de mais nada, pela tua fala. E aí eu vou trazer um pouco, acho que a gente pode abrir a fala também para quem quiser comentar alguma coisa. Não sei se Joana ou Ana Cláudia já querem fazer alguma pontuação a partir desse momento. Tem alguns comentários bem importantes, assim, bem necessários para a gente discutir a partir de agora aqui, né? Mas se alguém quiser falar também, pode se pronunciar aqui que eu abro, ou se não conseguir abrir, pode abrir. Falar. Su, eu queria colocar, eu estava dando, enquanto ela falava, eu estava escutando e dando uma olhadinha no chat, né? E de fato, assim, algumas pessoas colocando essa questão da realidade das pessoas com uma outra realidade educacional, social mesmo, né? E aí, assim, como fazer nesse momento, né, uma educação verdadeiramente inclusiva? Eu, sinceramente, não tenho essa resposta, né? Eu acho que talvez a maior possibilidade de incluir agora seja que essas pessoas tenham tempo para estudar e correr um pouco atrás, né, desse prejuízo depois e prestar esses exames, porque eu acho que tem uma situação também que é real. Esse é um ano que, mesmo para essas pessoas com outro nível de escolarização, de possibilidade social, está muito difícil, né? Essas aulas remotas, está muito difícil esse modelo, né? A gente já percebe que haverão perdas nesse sentido, né? Agora, eu não vejo como, assim, mesmo que o recurso ser dado de forma emergencial, né? Agora, nesse momento, não resolve fornecer computador, a não ser que tivesse espaços, né? Se montasse estruturas, mas assim, eu fico pensando, eu trabalhei em CRAS muito tempo, em CREAS, né? Enfim, e a gente fazia as visitas a famílias que moravam 15, 20 num quarto. E eu fico pensando, meu Deus, mesmo que tivesse o recurso, não tem condição de se estudar naquela situação, né? A necessidade básica ali é prioridade, porque o bico do chefe da família nesse momento também não está sendo possível. São questões sociais aí muito pesadas, né? Que reverberam diretamente na educação. E eu acho, Joana, que são questões de desigualdade que existiam, que nessa situação de pandemia ficam mais evidentes, né? Mas que é uma situação que de fato a gente precisa discutir, porque a gente vai precisar repensar, né? Como é que diante disso a gente, né, vai se organizar, não sei se por políticas públicas, né? É preciso pensar algo, sem dúvida. Exatamente. Alguma coisa precisa ser feita. Agora, essa resposta, nesse momento, eu realmente não consigo circundar ainda, né? Até porque eu acho que não tem uma resposta única, a gente vai precisar pensar muito e discutir, construir muito, né? Uma coisa interessante que eu vi aqui em Caruaru, inclusive, mas que eu acho que deve ter em outros lugares, eu confesso que eu não procurei saber, mas é que o acesso às aulas aqui foram abertas na TV, não é só na internet, por tablet, né? Acho que a TV Câmara, não sei exatamente o canal, mas tem uma programação, né, de estudo aberta na televisão, que é uma ferramenta de muito mais acesso, né? Democratiza um pouco mais, né? Exatamente. Mas é isso, assim, acho que é um momento em que a gente vai, de fato, precisar repensar, porque a desigualdade já existia, ela fica mais escancarada,
na verdade, nesse momento, né? Nesse É contexto. interessante que esse momento ele traz a gente a refletir sobre tantas coisas novas, porque quando a gente falava a respeito de, né, em outros momentos, quando a gente falava sobre criança e adolescente, se falava muito a respeito da questão de exposição até às telas das crianças, que teria que ter um momento limitado, que os adolescentes não poderiam estar ali todo momento, só nos meios, né, com as redes sociais, passar o dia todinho com o computador para aqueles que têm. E hoje é diferente. Hoje as crianças e os adolescentes praticamente são convidados a estar expostos às telas. Aí tem uma pergunta relacionada a isso aqui, né? É bem ambivalente isso, né? Em alguns meses atrás estava o pai ali questionando por que é que o filho passa o dia todinho com o telefone, porque não pode, porque tem que limitar, tem que sair um pouco, deixar um pouco, tem que ter mais momento, tem que ter mais contato social com outras pessoas. Aí hoje, essas crianças e esses adolescentes são convidados a ter essa super, né, exposição. É bem ambivalente. Para aqueles que a gente pode até sugerir nessa super exposição, tem aqueles que não tem nem como, diante dos agravamentos que a gente tem, pelo cenário social que o nosso próprio país ele nos oferece, que são essas desigualdades, que elas acabam sendo mais acentuadas e vão ser bem mais acentuadas ainda no futuro bem próximo, diante dos processos sociais e econômicos que a gente ainda vai enfrentar. Enquanto isso não vai ficar evidente. Eu queria também colocar, né, acho que nessa questão aí da exposição à tela, né, e que sim, eu acho que agora tem um convite maior a isso, né, pelo o próprio contato social, né, que está sendo feito dessa forma, a possibilidade que tem, né, como essa demanda escolar também, essa estrutura escolar agora que passa a existir, né. Mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado também em relação a isso, porque além disso, né, que eu acho que são condições atuais, novas, o uso em excesso, né, eu acho que também fala muito de uma geração que não pode ficar no tédio, né, não pode não fazer nada, né, parece que precisa o tempo todo estar sendo ocupado, né, então e com gerações de recompensas ali imediatas, né? E o que traz isso? Que informações que traz isso para essas crianças, né? Se essas crianças não podem estar ali no momento, né, produzindo o que elas possam ali criar, né? Seja não fazer exatamente nada, seja inventar uma brincadeira, um jeito de desenhar diferente, um jeito de descobrir um jeito da casa ali que nunca esteve, né? Porque além já que a gente está falando de um excesso agora de telas, né, por essas outras necessidades, né, por que a gente precisa também colocar mais tela ainda, né, nesses outros momentos, né? E aí eu acho que vem aí ainda uma preocupação, que eu acho que não só agora, uma preocupação também já anterior, é a qualidade do uso da tela, né? Eu acho que o uso do eletrônico, né, de jogos, de busca em sites, assim, também tem um lado muito positivo, né? E faz parte também agora dessa sociedade, da nossa sociedade, dessa geração, né? Mas também a gente precisa estar de olho, ter um cuidado que busca que esses adolescentes, né, que essas crianças estão fazendo. Acho que o supervisionamento é importante, sim, né? E se no momento não tem como supervisionar, porque, enfim, vou ter que lavar uma louça, vou ter que fazer o meu trabalho, um home office, né? Enfim, diante de todas essas demandas, né, tem a possibilidade de bloqueios também, né? De aplicativos que bloqueiam, né, esses celulares, essas telas aí que pode ser usada. E sempre checando qual é o conteúdo, né? A gente sabe também, aí entrando, né, que eu vi, tem algumas perguntas aí também falando um pouco do suicídio, né? E o impacto que a rede social, né, tem, né, nesse risco, né?
E eu acho que tem duas coisas importantes. Uma é o impacto de uma geração exatamente muito imediatista, né? Querendo realmente recompensas muito, muito imediatas, né? Então, é isso, se aproximar de uma outra forma, né? Ter relações de outra forma, a exposição que isso traz, o medo que isso traz, a insegurança que isso traz, essas crianças e adolescentes têm se defendido muito desse jeito, nessa forma de se relacionar, né? E termina optando e facilitando aí essa conversa, né? Essa interação online, que não é só de agora, né? Que a gente sabe que isso já faz parte aí, né? Já está bem inserido, né? E outra coisa, mais uma vez também, esses conteúdos, né? Que para adolescentes que já são mais vulneráveis, podem ter quadros aí já prévios, né? O acesso a alguns conteúdos da internet, que a gente sabe ter chats, né? Falando de suicídio, de autolesão, né? O quanto que isso pode realmente aumentar também esse risco, facilitar um pouco mais isso. Gostaria de falar. Não sei se eu posso falar ou não. Pode sim. Tudo bem-vinda, Evanita. Fale. Fique à vontade. Não, porque eu acho muito importante retomar a situação também no quadro mais geral do processo identificatório da atualidade, né? Então, esse virtual que nos invade, não invade somente as crianças e adolescentes, invade também os pais. Então, você pode ver, de repente, toda uma família que está completamente nos vídeos, nos jogos, etc. E depois reclamam dos filhos quando, em determinados momentos, eles não estão aptos, nem estão querendo, nem estão dispostos a acabar com o jogo dele e falar, conversar com os pais, etc. Então, essa invasão do virtual está nos dando uma incapacidade de subjetivação e de simbolização muito forte. Então, não é somente para as crianças e para os adolescentes, mas também para os pais. Os pais se sentem cobrados, lógico, como toda a vida sentiu, né? Então, quando foi falado aí o conteudismo, né? Que eu achei muito interessante, porque forçar o conteúdo para ser o máximo, a excelência, etc., mas fica no momento ele vai ser barrado e ele vai ser desempregado e ele não vai ter o correspondente do que os pais idealizaram, porque o processo de subjetivação e o processo de simbolização não houve. Então, eles são como pequenas máquinas e os pais estão criando pessoas que não podem se adaptar ao mundo, não é? Porque a capacidade relacional ela foi barrada, ela está sendo barrada, e a gente tem que começar a pensar alguma coisa por aí. Porque, por exemplo, uma criança, a depressão da criança, a gente vê pouco a depressão da criança. Há crianças que se automutila. Não, que se automutila. A criança que se automutila é uma criança que está ali dando sinais já da sua melancolia, de um trauma forte que ela teve na infância, não é? E que esse trauma ele vai reaparecer na adolescência com sintomas muito graves. Então, quando a gente diz os pais têm que ver, mas esses pais não estão armados para ver, porque nossa sociedade ela está completamente se desumanizando. A tecnologia está tomando conta de tudo. Então, eu acho que essa maneira da gente estar trocando, eu acho muito boa, porque a gente está dando realce a determinados detalhes que tem que ser também expandidos. Porque, reparem bem, o processo identificatório de um adolescente, com quem é? É com os pais? Claro que não, é com o grupo.
Mas qual é o grupo que eles têm hoje em dia? São grupos virtuais, que eles vão no Instagram ter 900 amigos. Quem tem vínculo sólido com 900 amigos? Claro, não tem nenhum amigo, não é? E ali no meio você vai se infiltrar passadores de drogas, delinquentes. Então, eu vi de um adolescente, em certa ocasião, que disse, mas eles são tão bonzinhos, eles não fazem nada demais. Então, todo um processo sedutório no virtual, botando esses adolescentes em perigo. E aí vem a questão do suicídio, porque quando eles vão cair na realidade, eles estão só, e eles não encontram de forma nenhuma esse esteio também com os pais. Então, isso daí, porque os pais também estão balançando sem saber como eles vão se integrar, se encaixar nessas mudanças, nessa velocidade, nesse tempo, fora de tempo, não é? Que desestrutura todo mundo na realidade. Né? Então, o grau do suicídio está sendo forte. As crianças, inclusive, eu posso falar pela França, elas são como as pessoas que vendem drogas nesse momento do confinamento passaram a cada vez mais, mesmo um pouco antes já estavam, perderem seus clientes. Então, eles vendem bolinhos por perto da escola, tal, para poder esses adolescentes, bolinhos que ali dentro tem droga, tem qualquer coisa para ir viciando o organismo, para no segundo momento poder esses adolescentes se transformarem em clientes dele para comprar drogas, etc. Então, eu acho que é por isso que eu realço muito o nosso papel. Eu sou psicóloga clínica, psicanalista, eu fiz um doutorado em psicossociologia clínica psicanalítica e fui pesquisador convidado durante muito tempo do Laboratório de Mudança Social. Então, eu sempre me apaixonei pela essa interação do indivíduo à sociedade, que nós, da área psi, podemos realmente fazer alguma coisa em termos preventivos, porque a gente já está com o material, a gente já tem eu posso dizer assim, o cenário de um modo geral. Agora, como é que a gente vai fazer? Aí fica a pergunta que uma de vocês, inclusive, levaram. Né? Exatamente. Eu acho que essa questão, né, para mim fica muito evidente, porque essa questão do uso excessivo, né, da tecnologia entre jovens, entre e crianças e adolescentes, é algo que já vinha assim, sendo discutido, que já é presente, né? E aí eu penso assim de uma forma até mais radical, mas eu não sou mãe, me perdoe aí, eu ainda não tenho essa experiência, mas eu acho que é algo que já está anterior, é um limite que já não existe, né? E aí ficar agora se questionando, como é que vai botar limite? Como é que vai botar limite? Né? Eu vejo muito como um sintoma, né? Esse uso excessivo, né, da rede social e da tecnologia, né, nessa faixa é um sintoma, né? E é um sintoma que está se apresentando ali, né, por pais que estão ausentes, ou então por alguma questão de transtorno já de um adolescente que está se isolando, né? Então já denuncia algo, né? Exato, que já o isolamento dos próprios pais que se isolam dentro de casa. Exatamente, né? Desse uso que se faz sem sentido, né? E aí agora as pessoas ficam nessa urgência de procurar um sentido, né? De como é que eu vou incentivar meu filho a fazer uso, né? Mas é algo que a gente já precisa pensar, né? Já vem questionando de antes, né? Eu tenho um sobrinho, para poder passar a palavra para Cláudia e Joana e Ayala para comentar a sua fala. Ivonita, muito obrigada, né? Contribuiu bastante. Eu tenho um sobrinho de 2 anos, né? E meu irmão, ele passou esses 2 anos fazendo de tudo para limitar o uso dele, né? Para dar sentido ao uso. Na verdade, eu tinha muito essa preocupação. E agora ele está assistindo aula remota. Olha, veja, uma criança de 2 anos assistindo aula remota, né? Mas é uma criança que vai crescer, né? E aí defendendo ele enquanto pai, que é um paizão e que entende que dá sentido a isso, né? Que não vai fazendo, né, dessa forma atropelada. Vale dizer também que é um adulto que cresceu
bem estruturado, porque tem isso, né? Tem muitos pais que trazem já alguma problemática e óbvio que nessa relação vão passar. Então, a gente tá, né, entrando numa época em que a gente precisa, na verdade, né, incentivar o uso, mas dar um sentido para esse incentivo, né? E entender que a falta de limite ela já existia antes, né? Cláudia, Joana, Ayala, fiquem à vontade para comentar. Eu acho que a palavra é o que você disse mesmo, né? É o próprio dar sentido. O próprio adulto ele precisa dar sentido ao excesso de uso dos meios de comunicação. Ele precisa dar esse sentido. Até porque esse problema ele está em evidência, ele não está em evidência agora. Esse problema a gente já vem com ele já há algum tempo. Esse problema já era um problema dos adolescentes, que os pais já se questionavam, já era um problema das crianças. Diante da prática, né, profissional, nós temos uma neuropediatra que trabalha, e certa vez ela me chamou e ela disse a ela, vê só, eu recebi uma família que tem uma criança de meses, e a criança já tem uma dependência à tela do telefone. Mas aquela dependência da criança foi construída por alguém. Foi construída por alguém que não teve paciência de estar ali, porque um bebê toma muito tempo, e com a tela a criança ia ficar intertida. E tudo isso é uma construção, né? E essa questão do dar sentido, hoje é uma coisa que se tem mais evidência. O adulto ele precisa ter sentido para usar os meios de comunicação, como a criança precisa dar um sentido. O fato dessas aulas remotas é um sentido que ela vai ter. E para ela usar nos joguinhos, em outro momento para se entreter, precisa dar sentido também. Porque senão esse problema ele vai acabar se arrastando e futuramente a gente vai ter outros potenciais, né? Ou nós vamos estar categorizando novos transtornos. Quando você trouxe aí, Ivonita, a respeito da questão das crianças, né, com automutilação, dos adolescentes, que a gente vê muito em evidências a questão da automutilação. Os adolescentes, eles acabam se identificando pelos grupos. Eles têm que passar. E na nossa realidade, lá no nosso local de trabalho, uma coisa que a gente vinha observando, o quanto tem aumentado a questão da automutilação em adolescentes, especificamente. E a gente começou a observar, trazendo aquilo para as reuniões técnicas e avaliando os casos, fazendo estudo. E diante das falas dos adolescentes, é interessante que essa automutilação é como se hoje fosse um processo de pertença, de estar pertencendo a um grupo. E isso é um catalisador para a gente, porque assim, isso é uma problemática, né, do nosso momento e que a gente precisa se debruçar muito sobre isso. Como é que eu posso me pertencer a um grupo a partir de uma automutilação? O grau de sofrimento que esse sujeito está evidenciando para a gente. Né? E aí o grupo da morte, né, que defende a morte como ideal, não é? Quantos estão aí se mutilando, eles se fecham inteiramente no escuro, não é? É necessário estar no escuro e falar somente de morte, de coisas que podem destruir. É um negócio assim completamente louco. E os pais é um DNI total. Mas DNI assim que você fica impressionado de como um pai pode não enxergar o perigo. E muitas vezes é você se automutilar, é aquele teu sofrimento ali que está tão em evidência, é você se automutilar para se sentir vivo. Claro. Isso é que é um problema tão gritante, é você se sentir vivo a partir desse momento, né, desse corte. E aí eu pego isso, me desculpa eu lhe cortar, mas eu pego isso e faço uma ligação com o suicídio como uma forma de dizer, olha aqui a minha potência, eu posso acabar com a minha vida. Entende? Então, a contraposição, a pulsão de morte como se fosse o avesso da pulsão de vida, entende? E ele mostrando ali a patologia, a psicopatologia de toda a sua onipotência, né? Eu me mato. Né? Joana e Cláudia, vocês querem comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário, assim, que é como eu colocava um pouco, né? Eu percebo que
a questão do limite, essa questão das telas nas aulas remotas, enfim, que era uma discussão que estava no início, eu vejo a dificuldade de lidar com as telas como a dificuldade de lidar com diversas situações da vida, né? Dessas crianças e adolescentes que não se constroem recursos, né? E vão ali aprendendo a passar o tempo ali, o tempo inteiro, mas não aprendem a se relacionar, não aprendem a brigar com os coleguinhas, não aprendem, porque está cada um na sua tela, está cada um no seu telefone, porque, e aí como a Ayala trazia, né? Um bebê que já ficava viciado em tela, enfim, o tempo todo ali olhando aquelas telas. Fala de uma negligência aí, né? De uma negligência desse não olhar, desse não cuidado e desse não enfrentamento desses pais, que precisa compreender que um ser em formação ele precisa de uma autonomia vigiada, né? De uma autonomia orientada, de alguma forma. E aí, a gente lá na escola, né, no Lubienska, a gente chegou a fazer alguns estudos, inclusive, sobre o tempo de tela recomendado para cada faixa etária. E aí, quando eu volto à questão do conteudismo, a gente sabe que isso não está sendo feito esse cuidado nem sempre está sendo tido. Eu estou ali colocando para meninos de 2 anos uma manhã inteira, 4 horas de aula. Essa criança não vai ficar, ela não vai se concentrar, isso não vai ser produtivo, isso vai ser extremamente desgastante, né? Então, eu preciso dar para cada criança, para cada adolescente, o tempo possível para eles, né? Então, assim, até para os alunos de ensino médio, que tem normalmente um tempo muito maior, às vezes é preciso fazer uma opção de um tempo de aula ao vivo menor e de pensar outras possibilidades aí de recursos, de aulas de videoaula, né? Ou, enfim, de produções passadas para eles fazerem sozinhos e depois poder encaminhar, mas outras formas de juntar isso, né? Que não torne esse tempo de sala de aula também, né? Um mal à própria saúde física, mental, enfim, de todas as maneiras aí. Então, acho que é um cuidado, e quando eu falo que esse é tempo da gente repensar o conteudismo, é tempo nesse sentido aí, né? Da gente poder fornecer para cada um o que cada um pode ter nesse momento. Né? Eu queria também fazer um comentário, né? Eu acho que atrás é super importante, né? Eu acho que pensando mesmo também na identificação dos adolescentes, por que essa atração, né? O que traz essa atração pela morte, né? O que facilita isso, né? Eu acho que a gente precisaria voltar um pouquinho aí atrás também, pensando na educação emocional, né? Assim, eu acho que o que a Joana até falou no começo um pouco, né? Sobre a questão os pais se preocupam com o conteúdo, né? Muitas vezes não se preocupam com a alfabetização emocional, né? Eu acho que, né? A gente está muito preocupado se sabe ler, escrever, enfim, dar conta, né? Da matemática ali. Mas e o reconhecimento das emoções? Como é que eu vou lidar com a frustração? Como é que eu reconheço, né, um sentimento? Né? Crianças não sabem fazer isso, não reconhecem e vão logo rapidamente aí escalonam para uma desregulação emocional, né? E essa desregulação emocional hoje em dia, né, leva à possibilidade da morte. É muito cogitada, é muito fácil, é muito atrativa, né? Por uma dificuldade muito grande, né, da frustração, de lidar com a frustração, de lidar com esse reconhecimento de emoção, né? E esse afastamento, né? Esse excesso, né, de tela e das relações através das telas, né? Que eu acho que é o que traz muito isso, né? Então, se eu estou ali na tela, eu muitas vezes é isso. Eu fecho aqui a minha câmera, eu mostro o que eu quero, eu falo o que eu quero, né? E fica tudo muito distante do real, né? E quando vai para o real, não consegue se deparar com a realidade, né? Com essas relações de verdade, né? Tem uma pontuação aqui que foi feita por Michael Costa nos comentários, que eu acho que seria importante a gente tentar abordar, e eu acho que na prática, tanto de Ana Cláudia, quanto de Joana, quanto de Ayala, a gente pode trazer. Ele diz assim: gostaria que falassem sobre as novas configurações para a educação e possíveis dispositivos de enfrentamento diante do isolamento,
para as evidências escolares no transtorno do espectro autista. Ele coloca especificamente sobre o espectro autista, mas eu amplio, assim, né, para as crianças que têm algum transtorno, ou adolescente que tem algum transtorno, e de alguns casos que necessitam do contato social, que necessitam de uma equipe multidisciplinar nessa abordagem, né, nesse contato, e que necessariamente por conta da pandemia está em casa, né? E aí como é que está sendo isso na prática de vocês, enfim, né? Como é que isso está sendo articulado, né? De crianças, por exemplo, que precisam, sei lá, tomar medicação, e esse acesso à medicação, como é que está sendo, enfim, né? Tá jogado. Com relação à quer falar logo? Ah, não. Com relação à escola, né? A gente faz parte da atividade escolar, a gente poder discutir essas adaptações necessárias para as crianças dentro de cada realidade, né? Então, uma criança que ela tem uma necessidade, né, pedagógica, uma questão aí como autismo, como várias outras, o próprio transtorno de déficit de atenção e aprendizagem, como vários outros que vêm aí, né, sendo colocados, elas precisam de um olhar diferenciado, né? Elas precisam ser de uma adaptação curricular, muitas vezes, de atividades adaptadas, muitas vezes, e como fazer isso num momento virtual, num ambiente virtual, né? Dentro das escolas, das escolas, né, que atendem a esse público, que consegue ter esse suporte aí, né? O que se pode fazer é tentar minimamente entender que essa também tem sido uma forma de garantir ali a conversa entre os alunos, porque as salas eles conseguem ver os colegas, conseguem conversar um pouco ali como é que está sendo a história de cada um, o dia a dia de cada um, respeitar o que cada um suporta desse tempo de tela, né? Promover atividades adaptadas também nesse novo contexto. Agora, eu diria que essa questão do distanciamento social, ele vai trazer efeitos emocionais para todos, né? Inclusive para os que têm maiores dificuldades, né? A gente consegue, alguns profissionais que continuam atendendo remoto, psiquiatras, né, que atendem remoto, está sendo viabilizadas as receitas virtuais, então isso está sendo uma grande ajuda, né? Os psicopedagogos que têm tentado interagir com as famílias e dado algumas orientações e feito algumas coisas com as próprias crianças, os psicoterapeutas, mas dependendo da idade, dependendo do nível de comprometimento, isso é muito difícil, né? Aí eu acho que entra muito mais na nossa atuação, né, enquanto psicólogo, enquanto psiquiatra, enquanto profissional de educação, nesse sentido, de poder estar fazendo orientações a essa família, ouvindo a angústia dessa família, acolhendo e podendo orientar na condução desse dia a dia, que também está sendo novo para ela, né? Porque grande parte dessas crianças passam o dia inteiro fora de casa com 1000 atividades, né? E nem sempre estar com elas o dia todo também é algo novo para a família, que também precisa ser orientado e trabalhado, né? Então, eu acho que é essa descoberta aí do dia a dia, né, esse novo que chega e que a gente vai precisar ver o caso a caso. A necessidade individual, a dificuldade de cada um, até onde cada um consegue, para que a gente possa ir fazendo as orientações a eles e aos familiares, que são os grandes condutores desse processo, né? Ayala, Cláudia. Eu acho que o que a Jana já trouxe, né? Eu acho que do ponto de vista, né? Enfim, eu acho que são alguns quadros aí, né? Em relação ao autismo, né? Eu acho que tem uma peculiaridade muito grande aí, né? Eu acho que são crianças, adolescentes que, por um lado, nesse momento talvez esteja favorecendo muito, que é um ambiente domiciliar, né? Tá em casa, tá com os pais, né? Não tá tendo grandes desafios aí em relação à habilidade social, à convivência social, né? Então, para alguns até, eu acho que até o excesso de demandas também, né, do excesso de algumas vezes de terapia, de atividades, por um lado podem estar até mais descansados, né, e isso está um pouco mais confortável também para essas crianças com autismo, né. Por outro lado, do ponto de vista acadêmico, pedagógico, eu acho que é um grande desafio, né? Eu acho que precisa se aí muito individualmente como que essas crianças vão conseguir absorver através dessa tecnologia, né? Alguns
já têm até uma facilidade, têm um conhecimento, né? E outros não, outros já são mais agitados, mais inquietos, né? Mais difícil de permanecer ali diante de uma tela, né? Isso pensando também aí pro TDAH, né? Que de fato, né? Precisa entender e respeitar qual é o limite dessa criança diante de uma tela. Fracionar talvez essas aulas, né? Eu sei que tem aulas e tem também outras lições que eles fazem através do computador, né? Então, também é uma forma de ajudar essa criança a ficar um pouco mais conectada, para manter um nível de atenção ali maior, né? E é um grande desafio, porque você está diante de uma tela, tem muitas outras coisas ali, né, chamando atenção para quem tem uma dificuldade, né, um TDAH, né. Uso da medicação, para quem já estava fazendo uso nesse momento, né, é recomendado que seja mantido, né. Eu acho que tirar a medicação nesse momento pode ser um desajuste aí, né? Pode ser um agravamento, né? Aí para os quadros de uma forma geral, né? Então é isso. Eu acho que agora com a telemedicina, né? Acho que foi um grande avanço, né? Que a gente teve, né? Que possibilitou isso, os atendimentos psiquiátricos, terapêuticos, né? E a questão da liberação da prescrição digital também, né? Que isso diminui aí o deslocamento, o risco aí na pandemia, né? Acho que é isso. Só complementando, eu estava vendo uma pergunta aqui, né? Quando o que fazer quando os níveis de cobrança do próprio adolescente são muito altos, né? E aí é outra questão muito presente, né? Porque, na verdade, são adolescentes que desde muito cedo, na maioria das vezes, estão inseridos numa situação de exigência já muito grande, como eu bem coloquei assim, vindo lá da educação infantil. Às vezes os pais até nem trazem tanto essa exigência, tentam minimizar porque percebem isso, mas eles estão inseridos num grupo social, no contexto escolar, né? Grande parte dos adolescentes. A grande vida escolar, a grande vida social acontece na escola. E aí, muitas vezes, é uma escola que estimula essa competitividade, né? Estimula, não consegue acolher essa angústia, essas demandas, e aí isso vai sendo fortalecido, né? De repente, esse é um momento também da família poder estar percebendo isso, se aproximando, né? Eu acho, sei de toda a dificuldade, a gente está colocando aqui a família nesse lugar, mas para esses sujeitos de formação, a família precisa de fato, e é o papel fundamental disso tudo, né? Eu sei o quanto que os pais e mães, nesse momento, estão sobrecarregados também por todas as outras demandas, né? Mas é tempo de priorizar essas demandas também, né? E esses cuidados agora. Ayala, você quer trazer alguma coisa? Voltando àquela pergunta, né, com relação a como é que tem sido feito a questão do uso medicamentoso por essas crianças que têm autismo, TDAH, puxando, né, outros transtornos aí também. E falando do serviço, né, do município de Caruaru, que é ofertado, e a liberação do uso da medicação não foi cessado, continua sendo feita a renovação das receitas, e essas crianças permanecem fazendo uso dessa medicação. Algo que preocupa um pouco é por conta do acompanhamento terapêutico, que essas crianças não estão tendo. Tanto as crianças com TDAH, crianças e adolescentes, né, com TDAH, com autismo, com depressão, que a gente tem muitos casos de adolescentes com automutilação e ideação suicida, não está se tendo esse acompanhamento como era feito. Entendendo que a maior parte do nosso público são de pessoas de baixa renda. Então, as terapêuticas já eram poucas. Então, já o que era ofertado, não se tinha uma gama, né? Não se tinha uma diversidade de terapias ofertadas assim, que eles iam para vários serviços. Os serviços que eles iam eram para lá, que lá era ofertado, né? Toda a gama de atendimento e tudo mais. E durante esse momento, esses serviços não estão podendo ser ofertados. Então, o que é que a equipe, né, os psicólogos têm feito? Tem acompanhado essas famílias para dar um suporte familiar, porque para a família é difícil também lidar com esse momento em que não se tem esse apoio,
da terapia, do serviço que está ali acompanhando. A medicação ajuda, com certeza, e a medicação ela é precisa, mas as terapias também têm um potencial muito grande para essas crianças e esses adolescentes. Então, para se dar esse suporte a essas famílias e a essas crianças e esses adolescentes, foram criados grupos, alguns já existiam, grupos de WhatsApp, e acaba-se tendo esse acompanhamento com as famílias para ver como é que está a situação, para ir dando algum direcionamento, dando algum suporte. A gente entende que isso é mínimo, mas diante do momento é a alternativa que se tem, né? Esperamos que as potenciais possa se expandir mais essa oferta de cuidado, mas no momento é o que está podendo se ofertar enquanto cuidado e suporte a essas famílias. E a questão da medicação, as receitas continuam sendo renovadas para que em momento nenhum precise ser cessado o uso da medicação, até porque não pode, não é indicado. Uhum. Eu estava visitando aqui os comentários e aí, assim, estava olhando a hora também, já vai completar 2 horas que a gente está aqui, então, né, vamos começar a encaminhar para o fim, né, para que não fique cansativo para todo mundo. Eu acho que o que mais se foi comentado aqui foi que com relação mesmo à utilização, né, da tela, a exposição à tela, né, nesse momento, né, como se adaptar a isso. E aí, houve uma pergunta aqui para se falar um pouco mais com relação ao suicídio, né, a ideação suicida, mas eu acho que a gente trouxe também na fala, né, todo mundo trouxe, né, suas pontuações. E aí teve um comentário aqui de Ellison, que é do CAPS, do CAPS 3, inclusive daqui de Caruaru, né, e que ele traz a percepção de um aumento muito grande de chegada de jovens entre 12, 13 e 16 anos, né, com esse discurso, né, com essa problemática. E eu estava visitando essa semana, né, para poder estar aqui com vocês e revisitando como era que estava essa questão das taxas. E aí, de 2006 para 2016, houve um aumento de quase 25%, né, de crianças e adolescentes, né, com ideação suicida ou com tentativa de suicídio. Então, é algo que, de fato, já era muito preocupante e que, óbvio, que nessa situação de pandemia acaba e pode acabar fragilizando muito mais, né, esse público. É isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa, meninas? Se deixar, a gente tem conversa para esse tema até amanhã de manhã. Exatamente. Tem tanta coisa para a gente ainda construir também, né? Então... Isso, e eu acho que a própria temática é uma temática muito ampla, né? Falar sobre infância e adolescência, né, é um desafio, inclusive, porque a gente tem, na verdade, que selecionar, porque, né, é muito amplo para a gente abordar tudo, né, em apenas 2 horas. Quem é? Ana? Ana Glória. Você quer falar? Abriu o microfone sem querer. Ana Cláudia, você abriu. Não, na verdade, eu acho que é isso. Eu acho que tem um mundo aí para entrar, né? Para falar, né? Eu acho que minha consideração final é realmente talvez voltar um pouco para a questão dessa experiência na pandemia, né? De a gente estar bem os pais responsáveis aí, né? Estarem bem atentos aí a mudanças de comportamento, né, a oscilação de humor, né, acessos de raiva, de irritabilidade, né, dificuldade no sono, alteração de apetite. Eu acho que são alguns sinais, assim, resolvi trazer alguns sinais de alerta aí para a gente, todo mundo se atentar e poder, né, entender o que está acontecendo aí com essa criança e adolescente, né? Que nível de sofrimento que está, em que medidas a gente pode aí, né? O que é que a gente pode agir, né? Seja em relação a atendimentos ou simplesmente um acolhimento aí, aquilo que eu trazia no começo da fala, de poder amenizar esse impacto, né? De tantos estresses emocionais aí que todos nós estamos sofrendo e nossas crianças e adolescentes ainda de um modo bem significativo também. Uhum. Joana? É isso aí. Acho que
Tem tanta coisa que a gente falou, colocou, que eu estou aqui pensando ainda sobre vários pontos colocados, né? Mas eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que a gente poder sair instigados a pensar mais, né, a pensar possibilidades, a propor ideias. Isso que a Ana Cláudia falou é fundamental. Né? Eu acho que é o momento da gente voltar a atenção aí para essas crianças e adolescentes, entender, conhecer melhor os nossos filhos, né? Priorizar um pouco mais esse momento e sair um pouco da afobação e tentar, enfim, aproveitar isso para crescer mesmo, para construir, né? Enfim. Mas é isso aí. Ela? Falar de infância e adolescência nos traz um leque de possibilidades. E não tem como a gente finalizar em 2 horas, né? Os diversos caminhos que a gente tem para percorrer. Ao contrário, eu acredito que abriu espaço para que novas construções venham ser levadas aí em frente, para que a gente possa pensar mais, se debruçar mais. E nesse momento de pandemia, uma coisa que nos traz à tona é a importância da afetividade, a importância que o afeto tem. E hoje a família ela precisa pensar mais na questão do afeto. Agora, o afeto que traz um diferencial é o afeto que olha no olho, é o toque, que é um toque diferenciado, é o estar junto, para poder observar, para poder realmente caminhar junto com essa criança e com esse adolescente diante de todas as dificuldades que ele já vinha enfrentando e que ele possa vir a enfrentar de uma forma mais acentuada diante de todo esse contexto que a gente está vivendo. E hoje o afeto é o carro-chefe que a gente precisa pensar nas relações. E eu acho que esse momento vai estar nos oportunizando isso, né? Nos permitir. E os pais e educadores, nós profissionais, vamos precisar estar preparados para esse novo, o novo que vai se apresentar a nós, né? Não só diante da pandemia, mas do pós-pandemia. O que é que a gente vai encontrar de novos transtornos, dos transtornos mais acentuados, das ansiedades que vão estar mais acentuadas, que têm sido mais acentuadas. E esse se debruçar para o outro, né? Olhar para o outro de uma forma diferenciada, eu acho que pode ajudar bastante. Isso, é isso. Meninas, muito obrigada, né? Foi um prazer, foi uma honra estar aqui mediando, né? Eu, enquanto coordenadora do RAID, né? E seguidora de Evaldo, agradeço a presença. Achei que ele ia voltar a tempo da gente finalizar, mas ele não conseguiu voltar, né? Dizer para quem ficou até o momento que na semana que vem a gente vai falar sobre mulher, né? Sobre o que é esse momento e essa pandemia está trazendo de mudanças, né? Para as mulheres, né? Para os papéis, para o papel que a gente desempenha na sociedade. E aí estão todos convidados. E muito obrigada, boa noite. Obrigada aos que ficaram, aos resistentes nessas 2 horas. E é isso. Eu gostaria de dizer só uma coisa, pode ser? Claro, Bonita, claro. A importância da gente também ver o sofrimento desses pais, porque esses pais não podem dar se eles não têm. Eles estão perdidos. Então, grupos de acolhimento, de acompanhamento desses pais, eu acho que é fundamental, entende? Só isso. Isso, é isso mesmo, Vanita. A gente tem feito uma cobrança, né? Está se fazendo já uma cobrança de que, não é pai, não é mãe, então, né, vamos aprender, mas a gente sabe que causa um sofrimento, de fato, né? Então, precisa, de fato, dessa atenção, realmente. Sua colocação, muito obrigada a todos. Boa noite e até a próxima quinta-feira. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau. Até mais. Tchau.